E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico, nossa 39ª edição. Ontem foi ao ar a nossa 38ª, né? Para compensar a semana passada que nós não tivemos o nosso Impacto Geopolítico, nós não tivemos o nosso encontro semanal aqui. Então, hoje vai ao ar a semana, o Impacto Geopolítico desta semana. Que vou mais uma vez recapitular o conteúdo entre Rússia e Ucrânia. A gente vai falar só que outros aspectos desse conflito. A gente vai falar agora sobre quais impactos econômicos esse conflito entre Rússia e Ucrânia poderiam ocasionar, não só no mundo, como aqui para nós, né? Aqui para nós no Brasil. Não sei se vocês que me seguem no Instagram viram os stories que eu coloquei falando sobre se isso, né, se eu coloquei nos stories, se essa situação entre Rússia e Ucrânia poderia impactar na nossa vida, né? Eu coloquei lá a pergunta, eu fiz a seguinte pergunta: você acha que se acontecer um conflito entre Rússia e Ucrânia, isso afetaria a sua vida? Algumas pessoas votaram, a maioria, né, votou que sim, e algumas pessoas votaram que não, e eu lá coloquei tópicos que provam que isso vai impactar sim a nossa vida aqui no Brasil, embora nós estejamos a vários quilômetros de distância. Coloquei que esse conflito impactaria sim nossa vida aqui. E de acordo com isso, a gente vai ver quais os impactos econômicos que um conflito Rússia e Ucrânia gerariam. Vamos lá. A Rússia é o maior produtor de gás natural da Europa. Maior produtor e fornecedor. A Europa inteira praticamente depende do gás natural da Rússia, que serve para o GNV, lógico, gás natural veicular, os veículos a gás, né? Essa tecnologia existe no mundo inteiro, aqui no Brasil existe, é muito presente a tecnologia do GNV, só que o GNV que a gente utiliza, né, o gás natural que a gente utiliza aqui no Brasil, o gás de cozinha, uma parte dele é proveniente do pré-sal, outra parte é proveniente da Bolívia, mas lá na Europa praticamente o continente europeu inteiro depende da Rússia para a produção de gás. É o maior fornecedor de gás para a União Europeia e para a Europa como um todo. Pois bem, os países europeus dependem e muito do gás natural russo, que não serve apenas para o GNV, serve para aquecer casas. A gente sabe, a Europa é um continente frio, a maior parte do tempo é um continente que a predominância do clima mais frio. O gás natural russo serve para cozinhar também, serve para produzir utensílios e etc., né? Para várias atividades, principalmente na atividade industrial, o gás natural russo ele é utilizado. Alguns países membros da OTAN, né, a Organização do Tratado Atlântico Norte, mais uma vez eu dito, se você não sabe o que é a OTAN, quer entender o que significa a OTAN, a Organização para o Tratado do Atlântico Norte, basta assistir o Impacto Geopolítico de número 35, 36. Nesses impactos geopolíticos, nessas edições, eu explico direitinho o que é a OTAN, né? Vários países membros da OTAN estão meio com o pé atrás, se apoiam, se ajudarão ou não a Ucrânia no caso de haver uma invasão russa. França e Alemanha são os países mais divididos neste aspecto. Mas a Alemanha, né, ela está mais dividida ainda. Mas vamos falar da França. Recentemente, o presidente francês, o Emmanuel Macron, ele disse que se caso a Rússia invadir a Ucrânia, ele disse que não sabe se ajudará a Ucrânia. A gente sabe, ele tem essa postura, ele disse não, vamos buscar o diálogo e tal. Ele tem essa postura porque a França depende do fornecimento de gás russo. A Alemanha mais ainda. Por quê? Porque a Alemanha ela tem um acordo comercial muito forte com a Rússia. A Alemanha fez uma parceria com a Rússia de construir um gasoduto, o Nord Stream 2 ou Nord Stream 2. O Nord Stream 2 é um gasoduto que sai lá do Mar Báltico, da região dos países bálticos, né, do Mar Báltico, e ele sai de lá e vai até a Alemanha. E ele é construído em parceria com a Rússia. E a Alemanha também firmou uma parceria de ser o maior cliente de gás natural da Rússia. Então não seria legal o seu cliente, o seu parceiro, arrumar uma confusão com a Rússia, que pode fechar a torneira a qualquer momento, né? A torneira do gás a qualquer momento para a Alemanha ficar sem gás. Existe uma discussão, já a Inglaterra, né, do Reino Unido, de que o Reino Unido quer voltar a utilizar energia nuclear
e eles defendem que a energia nuclear é uma fonte de energia limpa para não depender mais do gás natural russo, para se tornar independente dessa dependência de gás da Rússia. Existe essa discussão, mas aí a gente vê que as coisas não são bem assim, né? Que a Alemanha já tem e a França já estão adotando uma postura diferente em relação a esse conflito. Já no quesito petróleo, a Rússia aparece como o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, isso a partir de 2020, porque antes de 2020 a Rússia era o segundo maior produtor de petróleo no mundo. Isso afetaria até o Brasil, já que a Petrobras regula o valor dos combustíveis através do mercado internacional. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Rússia aumentaria o valor do barril de petróleo, afetando a cotação do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Porque a Petrobras ela tem essa política de ajustar o valor da nossa gasolina, do nosso combustível, do etanol, do diesel, do gás de cozinha, do gás natural veicular, né? A Petrobras ela segue a recomendação do mercado internacional do petróleo. Então, se a Rússia entra nesse conflito, ela vai aumentar o preço do barril. E ela aumentando o preço do barril, afeta a nós aqui. É essa a principal objeção. E se aumenta o preço dos combustíveis, aumenta tudo. Aumenta o preço dos alimentos, aumenta o preço da passagem de ônibus, aumenta tudo, porque tudo depende. O Brasil é um país que depende muito do transporte rodoviário, né? Praticamente quem sustenta a economia desse país, quem movimenta, quem transporta a economia desse país são os caminhoneiros. Então, aumentando o preço dos combustíveis, acontecendo essa guerra, aumenta o preço dos combustíveis, e aumentando o preço dos combustíveis aumenta o preço das coisas mais básicas que nós precisamos. É um efeito borboleta, é um efeito dominó. Então, existe isso. Mas afinal, OTAN versus Rússia. Qual a pretensão russa nisto? A Rússia diz não aceitar a entrada da Ucrânia na OTAN e por isso enviou 100 mil soldados para a fronteira. A Rússia alega não querer a influência dos Estados Unidos na Ucrânia. Os Estados Unidos é o principal membro da OTAN, é o país que chefia, que coordena a OTAN. E o principal motivo da Rússia não querer a entrada da Ucrânia na OTAN é porque haveriam bases dos Estados Unidos, bases da OTAN, instaladas próximas ao território russo. Mas vamos ver essa questão. Existem países que fazem fronteira com a Rússia que são membros da OTAN, como por exemplo a Estônia. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Eu convido a vocês aqui a olhar comigo no mapa, vocês vão ver aqui a imperfeição. Vamos aqui, vamos levantar aqui, ó. Vamos ver. Vamos aqui. A Estônia. Esse pequeno país aqui no Mar Báltico. A Estônia faz fronteira com a Rússia. E aqui o dado fala, né, que a Estônia, olha aí, a Estônia possui 1.100 soldados da OTAN, 1.100 soldados, entre eles soldados americanos, liderados pelo Reino Unido. O Reino Unido é o país que chefia a OTAN lá na Estônia, né? E inclusive o primeiro-ministro britânico, né, o primeiro-ministro do Reino Unido, o Boris Johnson, disse estar preparado para impor sanções contra a Rússia. Ele vem sendo pressionado a fazer isso, já que a popularidade dele está muito baixa. Ele se envolveu em um grande escândalo. Descobriu-se que ele deu festinha particular em casa, na residência oficial dele, em Downing Street. Ele deu festinhas particulares lá com dinheiro público no momento do lockdown, em pleno lockdown, enquanto a população estava presa dentro de casa sem poder circular por conta da pandemia do coronavírus, ele estava dando festinha na casa dele. É escândalo, hein? A Letônia, outro país que faz fronteira com a Rússia. Vamos aqui ver, ó. A Letônia. Aqui, ó. A Letônia faz fronteira com a Rússia. Possui aqui 1.400 soldados, só que liderados pelo Canadá. A Lituânia, outro país que faz fronteira com a Rússia, aqui ó, Lituânia, não faz fronteira com a Rússia, mas fica próximo, né? A Lituânia possui 1.000 soldados, 1.400 soldados também. Já a Polônia, aqui ó, Polônia vizinha à Alemanha, que faz fronteira com a Bielorrússia, já a Polônia possui 1.000 soldados, só que esses soldados poloneses são liderados pelos Estados Unidos. Ou seja, existem em torno 5.000 soldados da OTAN em países que fazem fronteira com a Rússia. Olha aí. Contra 100.000 soldados
do exército russo que estão lá naquela região. Existem 100 mil soldados, né, como eu já tinha mencionado para vocês, soldados russos na fronteira com a Ucrânia. Segundo a Rússia, esses soldados estão lá na fronteira com a Ucrânia. Não, imagina, o ministro da defesa da Rússia, ele diz, não, gente, esqueçam isso, a gente não vai invadir a Ucrânia, não. A gente só tem lá soldados na fronteira, esses soldados só estão lá para fazer exercícios militares. Mas, pô, 100 mil? 100 mil soldados? Nossa, 100 mil soldados num único lugar, na fronteira com a Ucrânia? Pô, estranho, né? A Rússia é um país tão grande, o maior país do mundo a Rússia é. E foram escolher para fazer exercícios militares com 100 mil pessoas, 100 mil soldados na fronteira. É estranho, né? Esquisito, né? E eles mesmo disseram, gente, se a gente for invadir a Ucrânia, a gente vai avisar, a gente vai dizer ao mundo, a gente vai declarar, vai fazer uma carta e vai dizer, vamos invadir a Ucrânia. Vocês acreditam nisso? Eu falei isso no nosso episódio do impacto geopolítico que foi ao ar ontem. Vocês acreditam? De novo eu faço essa pergunta, vocês acreditam? Então, a gente vê aí que essa questão da Ucrânia entrar na OTAN já vem sendo meio que caindo por terra essa versão, né? Vamos lá, vamos entender isso aí de uma forma mais concreta que eu cheguei a pensar. A Rússia nunca fez objeção contra a entrada desses países na OTAN. Lituânia, Estônia, Polônia, são países que fazem fronteira ou ficam próximos ou têm fronteiras próximas à Rússia. A Rússia nunca fez objeção a esses países entrarem na OTAN. Só porque a Ucrânia quer entrar, a Rússia vem fazendo essa objeção. A Bielorrússia é uma grande aliada da Rússia. Disse que usará o seu exército, né, para defender a Rússia, para apoiar a Rússia caso haja a invasão, né? A Bielorrússia é a última ditadura da Europa, né? O ditador Lukashenko, ele falou que vai ajudar o seu amigo Vladimir Putin caso ele tenha a intenção de invadir a Ucrânia. A Rússia, ela está de olho em territórios ucranianos. A Rússia já anexou a Crimeia em 2014 e agora quer mais locais como Donbas e Donetsk, que são regiões lá na Ucrânia, as regiões de Donbas e Donetsk, que inclusive tem um time muito famoso, né? O Shakhtar Donetsk, que é um dos principais times de lá da Ucrânia, né? Que com certeza você conhece, já ouviu falar desse time. A Rússia diz ter uma legitimidade sobre essas regiões, já que a maior parte da população que vive nessas cidades de Donbas e Donetsk falam russo e tem origem russa. Pronto, a Rússia agora diz que quer invadir por conta disso. Porque lá em Donbas, em Donetsk, na Kharkovia, enfim, lá nessas regiões, lá em Metalice, nessas regiões tem muita gente que fala russo e tem muita gente que é de origem russa. É a mesma lógica de, por exemplo, existem várias cidades no sul aqui do Brasil, tipo Pomerode, lá em Santa Catarina, Blumenau, você tem cidades como Joinville, você tem cidades como Novo Hamburgo. Essas cidades foram fundadas por pessoas, por colonos alemães, por colonos italianos, por colonos franceses. É a mesma coisa do governo da Alemanha e da França dizer: eu vou invadir Joinville, vou invadir Blumenau, vou invadir Pomerode, porque lá a origem da população a população de lá é de origem alemã. E boa parte da população lá sabe falar alemão. Então eu vou lá no Brasil invadir essas cidades que ficam no estado brasileiro de Santa Catarina, porque o povo lá fala alemão e tem origem alemã. É a mesma lógica. É essa lógica que o governo da Rússia está usando. Então, enfim, né? Pronto. Joe Biden disse que caso haja uma invasão russa, essa seria a maior invasão desde a Segunda Guerra Mundial. Ele falou isso ontem. Disse que se a Rússia invadir, essa será a maior invasão desde a Segunda Guerra Mundial. Em 2014, o presidente Barack Obama disse que se a Rússia invadisse a Crimeia, a Rússia estaria cruzando uma linha perigosa, uma linha vermelha com a qual ele não ia saber o que ele estivesse lidando. Então, a Rússia invadiu a Crimeia e nada aconteceu. Biden ameaçou Putin, presidente da Rússia, Biden ameaçou Putin, dizendo que proibiria Putin de viajar aos Estados Unidos e que bloquearia qualquer relação comercial dele e de sua família nos Estados Unidos. Putin deverá, esta semana, se encontrar com a elite empresarial italiana, a fim de fechar acordos comerciais, e a Itália é membro fundador da União Europeia e da OTAN. A gente vê que não tem uma unidade nem na União Europeia e nem na OTAN, porque Putin está sambando na cara de todo mundo na tora. Putin está lá, vai se encontrar com a elite do empresariado italiano e não quer nem saber
que a Itália é aliada dos Estados Unidos. Valeu, galera. Falou!